Fala pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como é que é o funcionamento do sensor ultrassônico para monitoramento de corrosão, tá bom? Então eu vou falar especificamente desses dois modelinhos aqui, tá? E vou falar as principais características e diferenças deles. Bom, essa é a minha apresentação. Meu nome é Alex Rodrigues, sou técnico especialista aí na parte de instrumentação industrial, tá bom? E esse aí é o meu LinkedIn. Bom, vamos começar com os componentes. Então, esse aqui é o WT210, esse aqui é o ET210, tá? Então, basicamente a parte eletrônica é igual, né? Onde contém uma antena, tá? Que o instrumento é o wireless, tá bom? Ele trabalha com protocolo de comunicação wireless HART, tá? Então temos a antena, temos a bateria dele, tá? E temos a unidade eletrônica. Então, igual para os dois modelos. Nesse modelo em específico, a gente tem os guias de onda, tá? A gente tem a base dele aqui e um termopar na parte inferior aqui do sensor, tá bom? Onde vai, por exemplo, vamos dar o exemplo da tubulação. Então o sensor vai na tubulação e o termopar fica encostado na tubulação ali medindo a temperatura para fazer a compensação aí no cálculo, tá bom? De, por exemplo, de taxa de corrosão. É, o ET210 ele tem ele é um pouquinho diferente aqui, né, no design. Então ele tem dois furos aqui, tá? Esse furo onde passa um cabo de segurança, que é um cabo metálico, que é onde a gente prende os sensores na tubulação, né? Não necessariamente fica preso, né? Mas a gente passa esse cabo por eles para que, se por exemplo eles caiam ali da tubulação, que não se perca, né? Se estiver em altura e não quebre o sensor, enfim. E a gente tem um outro furo aqui que é para passagem da cinta plástica, né? Uma cinta que quando a gente instala esse modelo aqui na tubulação, a gente passa essa cinta para que ele fique bem justinho na tubulação, tá? Aí ele tem uma sapata aqui, né? Uma sapata de borracha para moldar bem na tubulação, tá bom? Então a diferença, né, por exemplo, o WT210 ele trabalha em alta temperatura, até 600 graus, tá? Você pode trabalhar com ele em tubulações que têm revestimento térmico, e ele é preso através de parafusos aqui. Um parafuso vai nessa direção, outro nessa direção, tá? Você põe a porca e prende ele, torqueando aí essas porcas para que ele fique bem justo aí na tubulação, tá bom? Então essa parte aqui fica em contato com a tubulação. E esse modelo aqui, ele tem um ímã aqui na ponta, né? Que você coloca ele na tubulação através desse ímã, né? Ele fica ali preso na tubulação, só que a gente não pode deixar só com esse ímã, né? Porque senão, se alguém bater ali, ele cai. É por isso que a gente faz a gente prende ele aí com essa cinta plástica, tá bom? Na foto mais para frente vai ficar um pouco mais fácil de entender, tá? Então, esse aqui, o AWT210, ele utiliza um sensor piezoelétrico, tá? Para fazer a medição, e esse aqui usa, ambos trabalham aí com ultrassom, né? Só que esse aqui usa tecnologia de piezoelétrico e esse aqui usa tecnologia magnética para fazer isso, tá bom? Bom, o princípio de medição dele é bem simples, tá? Então, ele transmite aqui um pulso, né? Então, tem essa haste aqui, que é a haste de transmissão, por exemplo, transmite esse pulso. Aqui, vamos imaginar que é a tubulação, né? Aqui a parede da tubulação, tá vendo? Então, aqui a parte externa, né? A parede externa e a parede interna da tubulação. Então, esse pulso, ele sai da eletrônica, percorre a haste. Quando ele encontra o primeiro obstáculo aqui, né, que é a parede externa da tubulação, ele retorna uma parte desse pulso e aí a gente tem esse eco aqui, ó, que é o primeiro, tá, eco aí da parede externa da tubulação. A outra parte desse mesmo pulso continua percorrendo aqui a parede da tubulação, encontra a parte interna, retorna e aí é geral do segundo eco, tá? Esse tempo entre o primeiro reflexo e o segundo reflexo, a gente tem aqui, tá? O primeiro eco e o segundo eco. Aí esse tempo, essa diferença do primeiro para o segundo, é dado em espessura, tá? Então é diretamente proporcional à espessura. Quanto maior for essa distância aqui, de tempo, maior vai ser a espessura da tubulação. Aqui a gente tem uma vista em 90 graus aí do sensor, para ficar de fácil entendimento também. Aqui a gente tem as paredes da tubulação, tá? E aqui a espessura da parede, tá bom? Então, há a transmissão do primeiro pulso, aí ele encontra a parede externa da tubulação, reflete-se uma parte desse pulso.
tá? E aí a gente tem o primeiro pico. Outra parte do pulso continua pela tubulação, reflete na parte interna, retorna, e aí a gente tem o segundo pico, tá bom? Então a diferença do primeiro para o segundo eco, que é gerado, é em tempo, em microsegundos, e é diretamente proporcional à espessura da parede, tá bom? Bom, aqui tem uma animação para ficar de fácil entendimento, tá? Ó, então a gente pode ver aqui, tá? Sai o eco, já reflete na parede externa, que é esse primeiro aqui, tá bom? Mas o pulso continua pela tubulação, reflete na parede interna, retorna, aí eu tenho o segundo eco, tá vendo? Aqui fica bem fácil de entender. Tá? Aqui é um exemplo quando já tem uma rugosidade interna na parede interna da tubulação, tá? Que é uma distorção aí no eco, tá? Nesse pulso ultrassônico, tá? Mas isso não atrapalha na medição para essa tecnologia, tá bom? Então a gente pode ver aqui que o primeiro eco ele nunca se altera, tá? Porque teoricamente a parede externa da tubulação não vai sofrer com corrosão, né? Ou erosão, ou não é para acontecer, né? Então tá vendo aqui nos dois exemplos, mesmo pulso, mesmo o primeiro reflexo aqui que é na parede externa é igual, tá? E aí o que muda é o segundo, que é o reflexo da parede interna da tubulação, tá? Mas mesmo assim ele continua medindo perfeitamente. Aqui um exemplo, de acordo com o decorrer dos anos aí, por exemplo, então onde você tem a corrosão, tá vendo? Tá vendo a corrosão na parede interna da tubulação, aqui são os sensores, tá vendo? Então eu tenho uma corrosão na parede interna, então olha como o tempo muda aqui, ó, da diferença, tá vendo? O primeiro pulso, o primeiro eco aqui, ele nunca muda, porque você não está tendo corrosão na parede externa, né? Mas o segundo ele vai se alterando, ó, ele vai vindo para mais próximo desse primeiro pulso, tá vendo? Então, esse tempo ele diminui de acordo com o passar aí dos anos, por exemplo, ou, né, de acordo com vai havendo a corrosão, né, na parte interna aí da tubulação ou a erosão, enfim, então vai se alterando aí esse segundo eco aqui, como a gente pode ver, tá? Bom, ele trabalha com compensação de temperatura, né? Então, esses sensores de corrosão, na verdade, eles medem então de forma direta a espessura da parede da tubulação, né? Aí ele trabalha em conjunto com um software e esse software faz a compensação de temperatura. Tá vendo? Então, aqui a gente tem o dado cru, vamos dizer assim, só que o sensor está enviando ali para o software, né? Porém, ele mede também a temperatura. Então aqui a gente tem no início aqui o exemplo da temperatura de mais ou menos 70 graus aqui, e aí depois vai passando para 150, 200 graus, a maioria das medições ficam em 150, 200 graus, tá vendo? Então aí ele faz essa compensação, e olha a diferença dos dados. Então aqui a gente tem o dado cru, né, só da espessura, que ele pega no momento, aí como ele mede a temperatura também, então a gente consegue calcular e fazer aí e indicar, né, a espessura correta fazendo a compensação da temperatura. Beleza, pessoal? Então aqui de acordo com o passar dos meses, tá vendo? E aqui mais um gráfico, né, que o software ele disponibiliza também. Então você pode criar uma curva de tendência aí, de como é que está a corrosão aí na sua tubulação, enfim, né? E você pode setar limites, tá vendo? A linha vermelha aqui, limite de 3 milímetros, aí ele pode, o software avisa, né, dando um alarme, quando está chegando próximo aí dessa, vamos dizer assim, espessura mínima que você setou, por exemplo, tá? Como eu disse, ele trabalha com a comunicação wireless HART, né? Então, se você não tem o wireless na sua planta, você precisa adquirir junto com os instrumentos uma gateway, né? Para que tenha essa comunicação com os instrumentos, né? E ou você pode já numa rede wireless RAT existente, você já pode ter essa rede wireless e aí você pode só inserir os instrumentos que eles vão comunicar perfeitamente aí já com a sua rede existente, tá? Então, o único a diferença, né, do protocolo wireless dos instrumentos de corrosão para os demais é que a distância máxima que você pode ter do sensor de corrosão para os outros devices é de 50 metros, tá bom?
Só essa particularidade aí. Aqui um exemplo de aplicação numa planta química, tá? O sensor WT210, tá bom? Então, tá vendo? Aqui ele vai preso a gente prende ele literalmente aí em dois parafusos, né? A gente coloca as porquinhas, torqueia essas porcas para que o sensor fique bem justo na tubulação, tá? E que o sensor de temperatura também encoste na tubulação, tá? Aí eu vou dar um zoom aqui, tá vendo? Então, para esse modelo de sensor, há necessidade de tirar a tinta, né? Por exemplo, aqui na tubulação, então a gente precisou tirar a tinta para fazer a instalação desse sensor. Tá vendo aqui os parafusos onde ele vai preso? Tá? Esses parafusos não necessariamente precisa ter esse clamp aqui, né, que o cliente decidiu instalar dessa forma. Você pode ter os parafusos soldados diretamente na tubulação também, não tem problema, tá? Aí aqui o cliente pode pintar depois, né, para que não sofra aqui a corrosão nessa parte, nessa área, tá? E aqui temos uma outra aplicação aqui numa plataforma, né, uma instalação offshore, uma linha de gás, onde a gente tem aí os modelos ET210, tá? Então, como a gente pode ver, ele a gente não precisa tirar a tinta para fazer a instalação desse sensor, tá bom? Então, ele pode ser instalado diretamente na tubulação, sem tirar a tinta, sem nada, tá? Ele pode trabalhar dessa forma, tá? De acordo com a tecnologia presente nele, tá? Tá vendo? Então aqui a gente vê a anteninha dele, o wireless, tá? O módulo de bateria. Aqui, vou dar um zoom aqui, tá vendo? A fita plástica que eu comentei com vocês, para que ele fique bem justo aqui na tubulação. E o cordão metálico que a gente coloca para que se ele mesmo assim cair, né, para que não se perca. Aqui não está em altura, mas imagine se ele estivesse numa altura elevada, para que ele, se ele cair, ele ficar pendurado. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado aí bem simples essa explicação, que todo mundo tenha conseguido entender, tá bom? Obrigado.